e amém. Glória a Deus. Então vamos compartilhar a palavra de Deus. Palavra de Deus que vamos compartilhar se encontra no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. É sobre o prudente e o insensato. Aqui nós vamos ver que Jesus está falando sobre dois alicerces. Pode ser ou na rocha ou pode ser na areia. E a diferença é que um vai permanecer e o outro vai cair. Um vai se beneficiar e o outro será destruído, e será grande a sua ruína, grande a sua queda, como diz aqui a palavra. Então vamos entender o que Jesus está tratando, Está falando sobre uma edificação, está falando sobre uma construção, Nós somos chamados para isso. Cada vida está aqui para construir, Nós construímos tudo que temos em nossa volta, são construção que nós mesmos geramos, Casas, famílias, sonhos, projetos, profissão, é tudo aquilo que estamos construindo. Agora Jesus vem colocar aqui que existe um alicerce onde o qual nós devemos construir. E aqui Jesus diz que há dois tipos de pessoas, Ele declara que há quem ouve a palavra dele, mas há também quem ouve e pratica. Essa é a grande diferença. O alicerce é a própria palavra. O alicerce é a própria escritura. Ele falou: quem ouve a minha palavra e a pratica é semelhante ao homem prudente. Ou seja, a prudência ela vem de ouvir a palavra de Cristo. Tudo que faz a diferença aqui, a grande diferença, é a palavra de Cristo. Amém? A palavra de Cristo que faz toda a diferença. A diferença entre o que nós vamos fazer com a palavra, o que nós estamos fazendo com a palavra de Cristo, ou seja, seus ensinamentos, seus conselhos. Ou seja, aqui Jesus estava com uma grande multidão, depois do seu grande sermão ali da montanha, que falou tanto para os seus discípulos, como para a multidão e também muitos doutores da lei. Agora Jesus disse que o importante não era apenas ouvir, mas era praticar o que ele ensinou. E agora ele diz que quem pratica o que ele ensinou é como um homem sábio. Mas diz que quem apenas ouve e não pratica é um homem imprudente. E aí ele começa a falar que ambos construíram uma casa, ambos foram construindo com a própria palavra, mas um praticou e outro não. E diz que houve um vento, houve uma ventania, houve chuva, houve uma grande tempestade, e uma permaneceu e a outra caiu. A diferença é essa, ou seja, na hora que estamos edificando a casa, enquanto a nossa casa está edificada, quando está de pé, não há quase diferença, é algo muito similar, é algo muito parecido, mas é no meio da prova que vamos ver se estamos bem alicerçados ou não estamos alicerçados. Então aqui, o que Jesus quer falar, que você coloca o título dessa pregação troque a areia pela rocha. O que Jesus quer nos alertar é sobre isso, que devemos trocar areia pela rocha. Ou seja, o que vem a ser esse alicerce chamado areia, Vem a ser a nossa própria vontade, A nossa própria vontade de querer construir, de querer edificar, de querer fazer as nossas próprias vontades, os nossos sonhos, os nossos projetos, querer fazer da nossa maneira, do nosso jeito. Então isso é edificar, é pegar um tijolo, é construir sobre os nossos projetos, sobre os nossos sonhos, sobre as nossas vontades. Aí você pode me dizer: mas o que tem de errado isso? Eu não posso sonhar, eu não posso planejar, eu não posso ter minhas escolhas. Você pode, mas você pode estar colocando areia no seu alicerce. E no final, quando levantar uma grande luta, você vai ver que se não tiver alicerçado sobre a rocha, ela cai. Então quantas pessoas querem viver do seu jeito, da sua maneira, ter suas próprias escolhas? Então Jesus está falando assim, e o alerta é esse: troque o que é areia pela rocha. Ou seja, Jesus está falando, existe dois alicerces. Se você quiser a rocha, você vai estar bem alicerçado, porque diz que ambos vão passar por provas, ambos passam por dificuldade. Cada casa, cada família, cada empresa, cada trabalho, cada setor da nossa vida é uma construção, cada área da nossa vida, passa por prova, mas a diferença é que uma cai e a outra permanece. Então o que essa palavra está nos querendo dizer? Que Jesus quer nos poupar da queda, quer nos poupar da triste história aqui, de uma casa cair, construir, demorar tanto tempo para edificar, para construir, para investir, para sonhar, e no final se dá conta que o alicerce não está bem alicerçado, é uma grande queda, é um grande prejuízo. Jesus está falando aqui para os religiosos também. Os religiosos faziam tudo do seu jeito, tudo da sua maneira. Eles achavam que a maneira deles, achavam que o jeito deles, achavam que a própria religiosidade era uma base, era um firme fundamento. Mas Jesus vai falar: não, esse não é um firme fundamento. Ou seja, Jesus está falando que quem ouve a palavra dele e pratica a palavra dele
esse aí está bem alicerçado, pois o próprio Cristo, o próprio Jesus é a própria rocha. A Bíblia declara que ele é a rocha e a Bíblia declara que ele é a pedra principal. Essa pedra principal ela era feita para construir. Naquela época aqui da Bíblia se edificava uma casa e a primeira pedra era a pedra principal, tinha que estar bem alicerçada para a partir dela começar toda a construção. Então era encontrada uma pedra principal. E agora Jesus ele também fala aqui para os escribas, para os mestres da lei, a pedra principal os construtores estão rejeitando, ou seja, eles estavam rejeitando os ensinamentos de Jesus, eles estavam rejeitando o direcionamento que Jesus tinha. Então eles optaram em continuar edificando toda a sua crença, toda a sua cultura sobre a areia. E depois viram que foi uma grande queda, um grande prejuízo. Ou seja, o que essa palavra está nos falando, que há tempo ainda de mantermos a nossa casa de pé. É um alerta da parte do Senhor. Ele está nos oferecendo, amém? Ele está nos oferecendo sabedoria. A sabedoria vem dele. A Bíblia declara: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ou seja, o próprio Cristo nos dá sabedoria, e essa sabedoria é nos ensinar que a vontade dele é melhor que a nossa vontade, que o sonho dele é melhor que os nossos sonhos. Ou seja, quem escolhe alicerçar toda a sua vida, toda a sua história na palavra de Cristo. Por isso é tão importante a gente dar ouvido para a palavra de Cristo, porque é a palavra de Cristo que vai nos ensinar a alicerçar. Ou seja, quando eu acho que eu posso alicerçar sozinho, que eu tenho tamanho conhecimento, que eu não quero nem dar ouvido à direção de Jesus, eu estou arriscando estar edificando toda a minha vida, todos os meus sonhos, todos os meus projetos, sobre a areia. Enquanto não vir a tempestade, enquanto não se levantar aqui os ventos, parece que está indo tudo certo. Mas quando se levanta a tempestade, é que a queda acontece e aí vem o prejuízo, Sabemos quantas pessoas edificam a sua história toda, edificam a sua vida toda, muitas vezes com alicerces que são considerados areia. Um deles é a mentira, Falamos da religiosidade. A religiosidade é um alicerce. Ou seja, Jesus não veio para estabelecer uma religiosidade, uma religião, não. Ele veio estabelecer a própria palavra, ele veio o próprio caminho, ele é o Filho de Deus. Ou seja, mas também o orgulho de não enxergar que o nosso alicerce pode estar errado, pode nos trazer um grande dano no final. Então essa palavra está falando: olha, dá tempo ainda de consertar, dá tempo agora, de parar tudo que você está fazendo. Se Deus está te dando essa palavra, pare agora, pense um pouco. Qual a área da sua vida você tem edificado sem o conselho de Deus, sem a direção de Deus, sem orar antes, sem perguntar, sem buscar a direção que Ele tem para a sua vida? Será que o que você está fazendo é o que Ele ia te indicar para você fazer? É como se Ele fosse o sábio construtor e diz: olha, vem cá, eu vou te auxiliar. Sim, Jesus veio para nos auxiliar. O que ele está falando é que a nossa vida sem ele, sem a rocha principal, sem a pedra de auxílio, não vai dar em nada. A Bíblia fala que se o construtor, se o Senhor não edificar a casa, é em vão o trabalho do construtor. Ou seja, se Jesus não estiver nos direcionando, se essa palavra aqui apenas servir para nos trazer conhecimento e não nos trazer para praticar esse conhecimento, de nada vale. Estamos perdendo nosso tempo. Lá em Tiago 1, versículo 22 diz assim: para ser praticante da palavra e não somente ouvinte, se enganando a si mesmo. Ou seja, o próprio engano, a própria mentira é uma areia. Há muitas pessoas edificando toda a sua vida numa grande farsa, numa grande mentira, E isso no final vai dar errado. Mas se a gente parar para refletir no que Deus está falando para a gente, Ele quer nos poupar de uma grande queda. Ele quer nos dizer que o alicerce na areia vai nos trazer dano e prejuízo. Então essa palavra é para isso, para nos alertar que se a nossa vida está sendo alicerçada sobre a areia, é tempo de parar. É tempo de parar, tirar a mão da areia e falar: eu não vou mais alicerçar, não vou continuar essa construção sobre a areia. Ou seja, sem a direção de Deus, sem o alvará do próprio Cristo me auxiliando, me ajudando. Não vou fazer mais do meu jeito, mas da minha maneira. Eu tenho que parar. Se é algo que Deus está te revelando, que você tem que parar, esse é o momento de você parar, porque Ele não quer que você depois venha se lamentar com a sua queda, com a sua destruição. É hora de parar e falar: Senhor, me ensina como alicerçar, me ensina a como praticar essa palavra, mesmo que pareça ser difícil praticar aquilo que Ele te pede. Saiba que você não vai fazer sozinho, Ele vai te auxiliar.
No Antigo Testamento, né, vemos Samuel junto com os israelitas falando Ebenezer. Essa palavra Ebenezer significa pedra de socorro, pedra de auxílio. Ela representa Jesus. Jesus é a pedra de apoio, Jesus é a pedra de auxílio. Ou seja, o próprio Jesus vai te ensinar, vai te ajudar, vai estar contigo para você consertar este erro, esta falha. Se a sua vida estava sendo alicerçada numa mentira, num engano, em algo que a palavra condena, que vai contra as escrituras, amém? Você estava apenas ouvindo e nunca praticando o que Deus estava te dizendo. Talvez seria algo, uma religiosidade, né? Talvez seria o próprio engano, a própria mentira, qualquer coisa que seja, é areia. Amém? E essa palavra não vem te condenar, essa palavra vem te auxiliar, essa palavra vem te ajudar. Essa palavra vem falar, olha, é hora de parar, de continuar edificando a sua vida, né, a sua história, os seus sonhos, os seus planos, sem a direção de Deus, sem a presença de Deus, para a casa não cair. Amém? Então Deus é bom, seu amor dura para sempre. Ele está aqui para nos auxiliar, para nos ajudar. Então a diferença é essa. Você pode ser prudente ou pode ser tolo. Tolo é aquele que não quer edificar a sua vida na palavra de Deus. A Bíblia declara, diz o tolo no seu coração, não há Deus, né? Então a Bíblia diz que aqueles que não creem em Deus, aqueles que não acreditam em Deus, a Bíblia chama de tolo. É uma grande tolice achar que Deus não existe. É uma grande tolice achar que Deus não quer te ajudar. É uma grande tolice querer continuar esta obra sem auxílio de Deus, sem auxílio da sua palavra, amém? É hora de se voltar para o Senhor. Então uma pessoa humilde, ela acha graça aos olhos de Deus, e Deus está querendo encontrar essas pessoas que estejam dispostas a começar, mesmo que seja do zero, começar uma nova vida, uma nova história, mas agora alicerçado. Talvez você já tenha edificado muitas coisas, talvez você já tentou fazer muitas coisas, e no final acaba tudo parecendo que acaba ruindo, caindo, e você já não tinha mais esperança, você até desanimou. A boa notícia é que Ele quer te ajudar, a boa notícia é que Ele está te ensinando agora, está te revelando algo como se fosse uma planta aqui de um projeto, né? Esse projeto tem a sua vida, tem a sua história, mas ele tem que ser alicerçado nas escrituras, amém? Mesmo que pareça ser difícil, Ele vai te ajudar, Ele vai te socorrer. Então é hora de realmente parar de mover nessa areia e edificar toda a sua vida, toda a sua história, toda a sua casa, toda a sua família, toda a sua profissão, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, naquele que vai te estabelecer, naquele que vai te segurar, naquele que vai te sustentar, naquele que não vai permitir você cair, não vai permitir você passar vergonha aqui. Essa casa caiu porque foi colocada na areia. A casa que permaneceu foi aquela que foi colocada na rocha, amém? É uma palavra simples, mas Jesus colocou essa palavra para finalizar o seu sermão, dizendo que tudo aquilo que Ele ensinou de nada vale se não for praticado. Então comece a praticar, desde que seja um passo de cada vez. Comece a praticar, comece a praticar. Se Ele tem falado para você, olha, você tem que liberar perdão para alguém, vá lá e libere perdão. Ele ensinou sobre o perdão. Se Ele disse que tinha que amar o próximo, comece a amar seu próximo. Se Ele disse que você precisa ser humilde, comece a ser humilde, ou seja, um passo de cada vez. Tudo quanto Ele estabeleceu é para o seu bem, é para a sua vida, a sua casa ser edificada sobre a rocha, de ela permanecer e ela não cair. O único alicerce seguro é Cristo, é a pedra principal que não pode ser rejeitada. Edifique a sua vida, edifique toda a sua casa, edifique toda a sua família em Cristo. Amém? Talvez você nunca tinha feito isso. E agora, a partir de agora, é o momento de você começar uma nova etapa da sua vida. Amém? Um novo projeto que Deus está colocando para você realizar. Amém? Vai dar certo. Eu declaro que vai dar tudo certo. Com Jesus sendo alicerce, vai dar tudo certo. Mesmo que você tenha passado uma grande tempestade, se você está alicerçado em Jesus, se a sua confiança está em Jesus, se a sua fé está em Jesus, se você crê que tudo quanto Ele pediu para você fazer, você fez, Ele vai te sustentar. Amém? Vai passar esse vento, vai passar essa ventania e você vai permanecer de pé. A sua empresa vai permanecer de pé, sua família vai permanecer de pé, o seu chamado, o seu ministério, tudo vai permanecer de pé, porque você decidiu tirar a mão da areia e começar na rocha. Edifique a sua vida, edifique toda a sua história a partir da rocha. Nunca é tarde para começar, amém? Hoje Deus está nos dando uma nova oportunidade de começar, mesmo que seja do zero. Talvez você se encontre agora nessa situação, pastor, se eu tivesse ouvido essa palavra um pouquinho antes, a minha casa já caiu, eu já perdi minha casa, minha família, meu emprego, perdi meus amigos, perdi dinheiro, perdi tudo. Tudo bem, é hora de recomeçar.
começar, mas saiba que você não vai fazer essa obra sozinho. Ele é a rocha que vai te segurar, vai te sustentar. O salmista declarou: eu estava num poço de perdição e eu clamei por socorro. Ele ouviu a minha voz, estendeu a sua mão, me retirou e me firmou numa rocha, me pôs numa rocha, e todos verão, amém? Todos verão, todos vão ver a grande obra que Deus ainda vai fazer na sua vida, amém? Mesmo que comece do zero, amém? Essa obra vai ser bem feita, porque Ele vai te auxiliar, Ele vai te socorrer. Ele é a rocha, amém? Tudo que for areia, esqueça, deixe de lado. Comece a edificar toda a sua vida, todos os seus sonhos, todos os seus projetos em Cristo, amém? Aí vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vamos orar para que a nossa vida seja edificada sobre essa rocha. E se existir uma área que você estava ignorando os conselhos de Deus, que você não estava dando ouvido para a direção de Deus, você sabe que Jesus fala, não é por aqui, e você continuava, fazendo aquilo, você continuava temando, você continuava achando que do seu jeito ia dar certo. Esquece, começa a fazer do jeito dele, que aí eu te garanto, aí vai dar certo, amém? Com Jesus tudo dá certo, amém? Com Jesus dá tudo certo, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, queremos te louvar, Pai. E queremos sim, em nome de Jesus, edificar toda a nossa vida, edificar, Senhor, toda a nossa casa, toda a nossa história, todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos em Ti, Senhor. Pai, tudo que estiver sendo alicerçado na areia, Senhor, tudo que for, Senhor, teimosia do nosso coração, tudo que foi, Pai, em nome de Jesus, tolice, insensatez, Senhor, tira a nossa vida dali, Senhor, nos resgata, Senhor, Pai, nos traz para na rocha, nos firma na rocha, onde, Pai, estamos edificando sem direção Tua, onde estamos fazendo do nosso jeito, porque nos agrada, porque é a nossa vontade, Senhor, o conselho do ímpio, o conselho do mundo, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, nos leva novamente a alicerçar toda a nossa vida na rocha, Senhor. Pai, queremos não apenas ouvir a Tua palavra, queremos praticar a Tua palavra. Então nos ensina, Senhor, nos ensina, porque só o Senhor tem palavras de vida, só o Senhor tem a direção correta, a direção certa, Senhor. Somente a Tua palavra é poderosa, Senhor. O que faz a diferença, Senhor, não é a habilidade do construtor, não é o material que o construtor fez, Senhor. O que faz toda a diferença é o alicerce que ele escolher, Pai. Nós queremos escolher Cristo, nós escolhemos a Ti como único Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós queremos andar segundo o Teu conselho, segundo a Tua direção, Pai, que possamos alicerçar nossa vida na rocha, Pai, porque mesmo quando se levante, Senhor, as tribulações, os problemas, Senhor, as lutas, Senhor, a perseguição, Pai, não vamos nos abalar, vamos permanecer em Ti, porque estamos alicerçados em Ti, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu quero finalizar fazendo uma oração por aqueles que gostariam de entregar sua vida a Jesus, amém? E reconhecer que Ele é o único Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a melhor prática, amém? Experimentar o reino de Deus, experimentar, ter acesso ao reino de Deus, saber que o nome, nosso nome é escrito no livro da vida. Há só um caminho, Jesus Cristo, amém? Essa é a melhor escolha que você pode optar. Esse é o alicerce, Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, se você gostaria de receber Jesus como Senhor e Salvador, é pela fé. Pela fé você vai fazer essa oração crendo, amém? Que o céu está te ouvindo, amém? Que o seu nome vai ser escrito no livro da vida, que Jesus, Ele está de olho em você, Ele quer te salvar, Ele quer te curar, Ele quer te libertar, amém? Então declara assim comigo, diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e eu te recebo como único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, amém.